Olá, boa noite para você. Estudante maranhense envenenado na Bolívia deixa a UTI. Mesmo com provas destruídas que ajudariam na elucidação do caso, investigações seguem na polícia boliviana, que não descarta a tentativa de homicídio. O Ministério Público cobra detalhes sobre a internação de um motorista que provocou o acidente que resultou na morte de 5 pessoas no mês passado no bairro Jaracati. A missão de quem dedica a vida à proteção dos animais na capital, que registra milhares de casos de abandono. Faltando um ano para as eleições municipais, veja as novas regras que já estão valendo e um panorama da corrida eleitoral em São Luís. E a expectativa dos torcedores do Sampaio para o jogaço de domingo contra o Náutico na grande decisão do Campeonato Brasileiro da Série C. Sextou, vem comigo que o Jornal da Guará está começando. E a gente começa o JG de hoje com uma entrevista exclusiva com o estudante maranhense de medicina na Bolívia, o Afonso Júnior, que foi envenenado por outro maranhense. O repórter Jairo Martins conversou com o Afonso e o pai do estudante e dá detalhes de como ocorreu essa suspeita de tentativa de homicídio. A polícia boliviana segue investigando uma possível tentativa de homicídio por envenenamento envolvendo 2 maranhenses que estudam medicina no país. A vítima de envenenamento é Afonso Rodrigues Júnior, que estuda medicina na cidade de Cochabamba, lá na Bolívia. Tudo isso aconteceu por conta de dinheiro, como conta a família. Eu estou aqui com o pai, o seu Samuel Martins, né? O que a família sabe sobre esse caso até agora de envenenamento lá com o seu filho? Bom, Jairon, é uma alegria estar falando com você. Muito obrigado pela oportunidade. E o que nós sabemos até agora é que ele foi envenenado por esse colega, que é um cambista, também estudante de medicina na mesma universidade, na UPAL, lá em Cochabamba. E nós colocamos um dinheiro para ele, para o custeio da festa e também do internato dele o ano que vem. E colocamos na conta desse moço, porque ele era um cambista já acostumado a fazer troca de real por bol, né? Então ele vai para a fronteira e troca o dinheiro para os colegas que estudam nessa universidade. E ele, pelo vulto do dinheiro que ele viu, eu acho que aquilo cresceu a ganância, não sei o quê. E ele se recusou em entregar o dinheiro para Júnior e ficou enrolando vários meses e planejou assassiná-lo através do envenenamento via um pote de açaí. O Afonso Júnior, inclusive, estava internado na UTI, mas o quadro dele já melhorou, né? Ele já está num quarto, segue internado, mas está tudo sob controle. Inclusive, a gente vai tentar falar com ele, né, por videoconferência para saber como é que ele está. Ao atender a chamada de vídeo, Afonso Júnior fala sobre a destruição de uma prova importante que poderia elucidar o caso de tentativa de homicídio. Eu tô no hospital aqui, o toxicólogo veio aqui, já falou comigo, mas é um caso que não pode ser elucidado por conta de uma amostra que foi jogada fora, que não foi levada para laboratório, que tinha que ser levado para laboratório para saber qual foi a causa. E aí é uma situação muito complicada que a gente não sabe o que realmente entendeu? Por conta dessa amostra foi jogada fora e a gente ficou agora sem saber o que realmente aconteceu comigo. Júnior encerra a videochamada exigindo que seja feita a justiça e agradecendo todo o apoio que vem recebendo neste momento de recuperação. Consegui superar quase uma pressão de 300 por 200 e hoje estou aqui vivo, sem nenhuma sequela e só tenho que agradecer a Deus por tudo o que Ele me deu e me concedeu e segue me concedendo.
Impressionante, a gente vai sim continuar aí acompanhando esse caso e o desenrolar aí para a gente até entender o que foi que aconteceu. Lembra da tragédia que deixou 5 mortos depois que um carro despencou da Avenida Carlos Cunha, lá no bairro Jaracati? Isso aconteceu na madrugada do dia 8 de setembro, mês passado. Então, as investigações continuam e agora o Ministério Público quer saber sobre o estado de saúde do motorista, o Victor Ian, que está internado em um hospital particular de São Luís há quase um mês. A acusação do Ministério Público é de homicídio doloso, quando há intenção de matar. A promotoria questiona se existe mesmo a necessidade de Victor Ian permanecer hospitalizado. Diante das várias informações e desencontradas que chegaram até nós, da situação dele, foi feito, no dia 1º de outubro, um requerimento pelo Ministério Público para que seja encaminhado cópia do prontuário e que os médicos que estão fazendo o acompanhamento do Victor Ian façam um relatório detalhado dizendo da necessidade ou não dele continuar internado no hospital. Um dos advogados do caso explica que o acusado ainda precisa passar por cirurgias. Ele já enfrentou 2 cirurgias e está aguardando para enfrentar a 3ª cirurgia, que é a cirurgia do ombro. E aí ele está aguardando liberação do plano e o procedimento cirúrgico, o procedimento pré já está todo pronto, só aguardando a liberação do plano de saúde para ele fazer a 3ª cirurgia. O Ministério Público alega que há uma lentidão por parte da defesa em trâmites como a apresentação de resposta de acusação, necessário para passos como a audiência de instrução. A defesa contesta qualquer tentativa de procrastinação. Eu rebato veementemente essa afirmação do Ministério Público, e mesmo porque hoje que o oficial de justiça foi citar o Victor lá no hospital. O Victor saiu do local do acidente, foi para a delegada, foi para o plantão. Do plantão ele já ficou recluso, já ficou preso lá na delegacia. Aí de lá foi direto para o hospital, porque ele prestou as primeiras informações lá, depois foi direto para o hospital e do hospital ele permanece até hoje. Victor Ian Barros de Araújo tem 25 anos e é acusado de ser o responsável pelo acidente que matou 5 pessoas e deixou 6 feridas aqui no Jaracati. O acidente aconteceu no dia 8 de setembro e de lá para cá, Victor está internado em um hospital particular de São Luís. O hospital tem prazo de 24 horas úteis para a entrega do prontuário médico. Se houver possibilidade de alta, ele tem a alta do hospital e é conduzido para o sistema penitenciário. Se não estiver em condições de ter alta, eles têm que justificar o porquê e quanto tempo ele vai ficar lá, para que nós possamos tomar nossas providências. Agora, o Ministério Público recebendo essas informações com o prontuário, o Ministério Público tem uma perícia técnica composta por médicos concursados aqui no MP, como temos também os médicos do Instituto Médico Legal, que nós podemos encaminhar o prontuário para ver se realmente aquela situação existe. Se não existir, ele vai ser conduzido para o sistema penitenciário e quem assinou o laudo dizendo que havia da necessidade pode responder criminalmente por isso. A direção do Hospital Aldenora Belo, referência no tratamento contra o câncer no Maranhão, anunciou a suspensão do atendimento dos serviços de pronto atendimento e das cirurgias. Uma notícia muito triste é que a conta não está fechando, não tem mais nem como recorrer a empréstimos. 2 equipamentos quebraram. Jairo Martins. Nesta quinta-feira, a direção do Hospital Aldenora Belo emitiu uma nota formalizando a suspensão dos serviços de pronto atendimento e a realização de algumas cirurgias. Nós paramos porque nós temos 2 motores lá que produzem o oxigênio, o ar comprimido do hospital. E a gente suspendeu essas cirurgias e fechou o SPA, porque sem esses gases a gente pode colocar em risco a vida de pacientes. E não é nossa ideia. A Fundação está para salvar vidas, não para colocar a vida de ninguém em risco, tá? No dia 11 de abril, a TV Guará vinculou uma reportagem alertando sobre a possibilidade de paralisação da unidade, já que naquela época já faltavam medicamentos e também infraestrutura para continuar os trabalhos. No dia 25 de junho, essa mesma reportagem foi refeita e mesmo assim, de lá para cá, a situação só piorou. De acordo com o vice-presidente do Hospital Aldenora Belo, Antônio Dino Tavares, nos últimos meses a unidade tem funcionado com um déficit
de mais de R$ 1.100.000, já que 90% dos recursos são oriundos de um convênio com o SUS. Grande parte dessa demanda era suprida por meio de convênios com o governo do estado, por meio de emendas parlamentares e também por meio de empréstimos que foram feitos. Mas, ultimamente, a situação ficou insustentável e precisou realmente que os trabalhos fossem suspensos, pelo menos de forma provisória. O déficit é aproximadamente 1 milhão, arredondando, tá? Então são 12 milhões anuais. Esse ano nós fechamos um convênio se não me engano, maio, e foi pago a primeira parcela em maio, e a segunda parcela deve ter sido paga, foi paga, eu acho que foi paga, eu tenho que confirmar, mas eu acho que foi paga ontem, tá? Foi o que a gente acertou com o secretário, eu acredito que ele não ia furar, tá? Jairo Martins para o Jornal da Guará. E logo depois do intervalo, nosso assunto é política aqui no JG, com o panorama da corrida eleitoral em São Luís. Não sai daí, eu volto já. Daqui a exatamente um ano, os eleitores voltam às urnas para escolher prefeitos e vereadores. Tem mudanças para as regras eleitorais valendo para 2020. É bom o eleitor ficar atento, até porque o cenário eleitoral já começa a se desenhar e alguns nomes foram confirmados como pré-candidatos. Faltando um ano para as eleições de 2020, as mudanças na legislação eleitoral que forem feitas a partir de agora não terão efeitos para o próximo pleito. Porém, algumas mudanças já vão estar em vigor. O novo texto permite o uso do fundo partidário para pagamento de advogados e contadores. Permite que o registro de partidos políticos possa ser feito no local da sede da legenda e não mais no Registro Civil de Pessoas Jurídicas em Brasília. Permite o recebimento de doações por meio de boleto bancário e débito em conta. Determina que as áreas técnicas dos tribunais eleitorais não opinem sobre o mérito da prestação de contas eleitorais, cabendo apenas aos magistrados analisar os relatórios. Nesta nova conjuntura, o TRE Maranhão já está com os trabalhos bastante adiantados para garantir a tranquilidade e a segurança nas escolhas de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Sempre se diz aqui no tribunal que termina uma eleição, já no dia seguinte a gente já está começando a trabalhar para a eleição seguinte, para a eleição que virá, até porque é 2 anos de uma eleição para outra, a diferença, então não há como se parar. A grande novidade para o próximo ano é que 100% dos municípios maranhenses já passaram pelo processo de biometria. Com isso, os resultados deverão ser computados de forma mais rápida e segura. Todos os municípios, nós estamos programando aí para até o final do ano, estamos com todo município, isto é, 100% do estado com o sistema da biometria. Aqui na capital, há uma corrida desenfreada para a definição dos pré-candidatos a prefeito. Alguns nomes já estão confirmados. Eduardo Braide, do Podemos, Duarte Júnior, do PCdoB, podendo mudar para o PRB, caso a legenda opte por lançar Rubens Pereira Júnior, também do PCdoB. O Wellington do Curso, PSDB, Adriano Sarney, PV, Osmar Filho, do PDT, Bira do Pindaré, do PSB, Neto Evangelista, do DEM, e Glésio, do PDT, que vai mudar para o partido Solidariedade, também para garantir a pré-candidatura. Alguns desses pré-candidatos e representantes de partidos falaram sobre as articulações que estão sendo feitas para viabilizar os nomes para a Prefeitura de São Luís. O meu partido, que é o Partido Verde, do qual eu sou presidente, mas existe vários deputados estaduais e vereadores pelo Maranhão, acharam por bem me lançar aqui pré-candidato a prefeito de São Luís, e eu me sinto, de fato, preparado para isso. A gente tem a garantia do presidente da legenda, o Simplício Araújo, de que a nossa saída vai justamente garantir essa possibilidade de participar do debate ano que vem na cidade, da eleição. Ao ratificar o meu posicionamento e a pré-candidatura a São Luís, eu deixei bem claro que a nossa pré-candidatura, ela nasce nas ruas,
nasce da vontade do povo. Nós temos hoje 2 pré-candidatos, o deputado estadual Duarte Júnior, deputado federal licenciado e secretário de cidades Rubens Pereira Júnior, 2 excelentes nomes que vão debater com as demais forças de São Luís, e nós vamos, na hora certa, no tempo certo, definir qual dos 2 será candidato e também qual é o arco de alianças que nós construiremos. É bom os eleitores já conhecerem esses possíveis pré-candidatos e estudarem a história de cada um deles para fazer um voto inteligente em outubro do ano que vem. Um intervalo rápido para contar para você sobre os dados assustadores de feminicídio no país e uma entrevista ao vivo aqui no estúdio com o advogado José Muniz Neto, que vai lançar um livro que analisa os diversos tipos de violência de gênero. Sabe que dia é hoje? Os católicos comemoram o dia de São Francisco, santo protetor dos animais. Depois de São Chiquinho, como é carinhosamente conhecido, vieram outros protetores. Gente que segue os passos do santo sem penitência, apenas por amor e vive uma missão incansável. Aqui em São Luís, são milhares de animais abandonados nas ruas. Histórias que comovem, mas de superação, pois encontraram na Carina o novo final feliz. Quem é a Carina? A repórter Mariana Dias mostra pra gente. Esmeralda foi atropelada 2 vezes. Apesar da omissão de socorro, ela teve sorte e foi acolhida. O Lázaro foi resgatado em São José de Ribamar com a cabeça cheia de feridas. A Felícia roubou um pedaço de carne de uma mesa e a dona do estabelecimento cortou um pedaço da patinha dela. O Percival foi queimado com água quente por uma professora no Monte Castelo. Esses são só alguns dos casos dos cães que hoje vivem bem no abrigo dessa ONG. Atropelamento e falta de prestação de socorro. Donos que acham que o animal é uma coisa, por exemplo, a que está atrás de você, a Felícia. A Felícia roubou 2 pedaços de carne, porque estava com fome da mesa da proprietária, que nunca me deram o nome, então eu não pude abrir o processo. E ela simplesmente pegou o facão e cortou a patinha dela. Foi socorrida, levada para a clínica, fez amputação da pata, estava gestante, perdeu os filhotes e hoje ela vive no meu abrigo. Então, os maus tratos não está direcionado unicamente, Mariana, às ruas. 40% dos maus tratos ocorrem dentro de 4 paredes, dentro dos lares. Pelos relatos, dá para ver que os casos de maus tratos colocam os animais em risco de vida. E hoje, o número de animais em situação de abandono na capital chega a 14 mil. O Chico, por exemplo, nasceu sem as 2 patas da frente. Ele foi deixado na porta da ONG no dia de São Francisco, considerado o santo protetor dos animais e que deu origem ao Dia Mundial dos Animais, comemorado no dia 4 de outubro. Há 31 anos, a Carina é protetora e desenvolve esse trabalho de resgate. As causas do abandono, ela consegue listar. Se devem basicamente por 3 motivos. O primeiro, falta de políticas públicas para castração em massa. O segundo, a questão das nossas leis, que são muito brandas. Para você ter uma noção, questão de maus tratos é uma cesta básica ou um salário mínimo, mas a pessoa não fica enquadrada perante a lei. Ele sai com a ficha limpa. E o terceiro ponto, a nossa própria a sociedade ludovicense de imaginar assim, é uma coisa. Eu peguei, eu não quero mais, joga fora. Essa chega a ser a realidade do Brasil. Em cidades grandes, para cada 5 habitantes há um cachorro. Em São Luís, uma praça ficou conhecida como a Praça dos Gatos, por abrigar às margens da Avenida dos Franceses inúmeros animais abandonados. Situação de conhecimento do poder público e que, por ser tantas vezes noticiada, hoje já dá para ver menos animais no local. Aliada à negligência de alguns donos, a ausência de uma efetiva política pública integrativa e participativa sobre proteção e saúde animal, colabora para que os animais continuem sendo jogados nas ruas e passem a depender das organizações de proteção.
Investir nesse cuidado tem um preço. Apenas com a alimentação, a Karina chega a gastar até R$ 1.500 por mês. Mas é por acreditar nesse trabalho de formiguinha que ela continua com a ONG em meio a tanto amor animal. Hoje, só na Dindas Formiguinha tem 29 cães adultos e 20 filhotes. As doações existem, mas ainda não conseguem suprir todas as necessidades. A Dindas Formiguinha surgiu há exatamente 8 anos atrás com o resgate de um cão, filhote chamado Coringa, que é o que vocês já filmaram. Quando ele chegou na porta da minha casa, ele tinha problemas de pele, problemas sérios de saúde e eu não tinha verba para cuidar. Já tinha outros animais em casa e levei para uma clínica veterinária. Conversando com esse veterinário, ele disse: por que você não faz uma campanha? Peça ajuda no Face. Eu já tinha Facebook, né? Vinha do antigo Orkut. Aí eu disse: mas como? Ele disse: batiza. E foi batizado, foi criado um nome de comum acordo, Dindas Formiguinha. Por quê? Padrinhos e madrinhas envolvidos, doando valores pequenos, mas que quando você termina, que você faz essa união, você consegue agregar o valor financeiro do veterinário, o tratamento para esse animal, a castração e tudo mais. Apesar de saber que o que faz é como se fosse uma gota no oceano, só de poder transformar a realidade, dar um nome e devolver a dignidade desses cãezinhos já torna a missão da Karina e de tantos outros protetores indispensável na tentativa de reduzir as taxas de abandono. Ainda bem que existem pessoas no mundo como a Karina. Gente, olha esses números impressionantes. A taxa de feminicídio no Brasil é a 5ª maior do planeta. São 4,5 assassinatos para cada 100 mil mulheres. São dados da Organização Mundial da Saúde. O mapa da violência registrou em 2018, ano passado, 68 mil casos de feminicídio no Brasil. Isso foi tema de audiência pública no Senado na quarta-feira desta semana. Diante desses números, aliás, não podemos restringir as mortes de mulheres pelo fato de serem mulheres em apenas números. Por isso, vamos agora falar do lançamento de um livro. É o livro Liberdade Sexual, Questões de Gênero, dos autores Dr. José Muniz e Dr. Daniel Lima, que também reacendem os debates em torno deste crime e traz análises de forma abrangente sobre os diversos tipos de violência de gênero. Eu recebo aqui no nosso estúdio ao vivo o advogado criminalista Dr. José Muniz, que é um dos autores da obra. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Guará, doutor. Boa noite. Obrigado, Bianca. Boa noite. Bom, eu trouxe aí números do feminicídio. A Organização Mundial de Saúde coloca o Brasil como 5ª maior taxa de feminicídio do planeta. Em um dos capítulos desse livro, que é dedicado ao feminicídio, vocês falam de uma estabilização de números, subnotificações. Eu quero saber qual foi a influência do direito penal de criminalizar a violência de gênero, o efeito sobre os casos. Isso tem diminuído? Porque a gente ouve falar em números, sempre assustam, né? Sim. Primeiramente, boa noite. Boa noite. A questão do feminicídio, nós temos sempre que levar em consideração que é basicamente uma legislação recente, de 2015. Então, antes de 2015, nós não tínhamos notificações voltadas especificamente para o caso de feminicídio. Todos os homicídios eram notificados de uma forma geral, sem definir o que era feminicídio, na verdade, quando as vítimas eram homens, enfim. Além disso, depois de 2015, nós ainda tivemos muitos estados com déficit de notificações. Estados que não notificavam, estados que nem faziam essa notificação diferente dos casos de feminicídio. Isso aos poucos vai sendo implementado para que nós conseguimos chegar num patamar, num valor normal, real, se pode falar de valor real. Afinal de contas, existem vítimas que nunca denunciam os casos de violência doméstica, e isso também acontece nos casos de feminicídio. Então, aos poucos, nós vamos chegando nesses valores reais dos casos de feminicídio no nosso país. Bom, a pena aplicada tem assustado os criminosos ou reduzido aí, causando medo em outras pessoas, outros homens, evitam com que eles cometam esse tipo de crime? O que nós identificamos dos dados que foram apresentados pelo mapa da violência é que
a despeito das subnotificações e das ausências de notificações nos estados, na maioria dos estados do país, nós verificamos que os índices de violência doméstica e de feminicídio foram estabilizados em um padrão que ainda é absurdamente alto. Isso é uma mensagem que nós podemos entender de fato positiva, afinal de contas nós não estamos identificando um aumento exponencial dos números de casos de feminicídio. Entretanto, cada vez mais a mídia vem se debruçando sobre esses casos, e aí nós temos conhecimento de mais casos, e aquilo pode nos trazer uma ideia de que há um aumento do feminicídio. Então todas essas informações devem ser analisadas de forma com bastante parcimônia, para sabermos efetivamente se o número aumentou ou se o número está se estabilizando. A nosso ver, o número se estabilizou, o que já é um efeito bom, embora seja absurdamente alto. Doutor José, como é que foi essa parceria junto com o doutor Daniel para se pensar em elaborar um livro como esse? O doutor Daniel, além de advogado criminalista, é um grande amigo que eu tenho do mestrado, e a partir disso, dos nossos estudos da academia, do direito, nós resolvemos nos debruçar um pouco mais sobre essa vertente das discussões de gênero a partir do direito penal. Afinal de contas, é muito comum que toda a sociedade tenha uma atenção especial pelo direito penal, aqueles casos mais importantes, enfim, o direito penal, no final das contas, traz bastante atenção de todos. E as discussões de gênero têm um papel importante, principalmente na proteção da mulher, que tem sido um dos objetos de maior atenção do direito penal no nosso país e também no mundo. Bom, o lançamento do livro é no próximo mês, né, em novembro. Vocês ainda não definiram uma data. E quem quiser ter acesso ao livro, como é que vai ser? Bem, o acesso ao livro, nós teremos os lançamentos aqui, faremos as divulgações, então podem ficar tranquilos que nas datas de lançamento aqui em São Luís, inclusive o doutor Daniel vem, que ele mora em Pernambuco, vem também para o lançamento. E além disso, o livro você pode acompanhar pelo site da editora, do canal Ciências Criminais, onde será dada toda a publicidade do lançamento da versão física e da versão de e-book do nosso livro Direito Penal, Liberdade Sexual e Gênero. Bom, eu já estive dando uma olhada prévia aí nesse livro, e o que me chamou a atenção é que quando se fala em violência contra a mulher, violência de gênero, você pensa no feminicídio, a morte dessa mulher, mas tem vários tipos, né, de violência que vocês abordam no livro, vários temas. Sim. Nós temos muitos temas. O feminicídio é apenas, nós costumamos dizer que é apenas aquele tema que as pessoas acabam por entender melhor. Nós temos a violência doméstica em todas as suas formas, física, psicológica. Nós temos novas práticas que vão surgindo com o ambiente virtual, a prática da importunação sexual, nós temos práticas do stalking, enfim, nós temos uma série de condutas que submetem a mulher a certos constrangimentos e que é necessário que nós analisemos a partir do direito penal se há uma necessidade de intervenção do Estado através dessa área do direito. Bom, é muito bom conversar com o senhor aqui no Jornal da Guará. A gente vai acompanhar o lançamento do livro, um assunto muito interessante que inspira muitos debates. Muito obrigada pela sua presença aqui. E como é que as pessoas fazem para ter acesso às informações com relação ao lançamento? Bem, o lançamento você pode acompanhar através do site, das redes sociais da editora, www.canalcienciascriminais.com.br, e também através das nossas redes sociais, minha e do advogado, do Dr. Daniel Lima. Tá bom, muito obrigada. Boa noite. Obrigado, boa noite. Fica aqui comigo que logo depois do intervalo, a Ana Tereza mostra a expectativa dos torcedores para o jogaço do Sampaio contra o Náutico neste domingo. E tem também a última reportagem da série sobre os 50 anos da festa da Jussara. Fique agora com a Tábua de Marés para amanhã. O sábado começa com baixa-mar de 1,1 metro. No fim da manhã, às 11 horas e 26 minutos, a primeira praia-mar do dia, com 4,6 metros. Às 17 horas e 40 minutos, baixa-mar de 1,8 metro. E encerra com praia-mar de 4,6 metros, às 23 horas e 42 minutos. Eu estou de volta aqui no JG com a Ana Tereza e claro que é para falar de decisão, é neste domingo o Sampaio Corrêa disputa a grande decisão do Campeonato Brasileiro da Série C contra o Náutico no Castelão. Bom, Aninha, será como é que está aí a expectativa dos torcedores do Sampaio, hein? Boa noite, Bianca. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Guará. Pois é, olha, no primeiro confronto foi 3-1
para o Náutico e agora o Sampaio Corrêa no tempo normal precisa fazer 3-0 se quiser levar o título da Série C e também o tetracampeonato. Se for para 2-0, a gente sabe que vai para os pênaltis. A situação é delicada, mas o futebol é uma caixinha de surpresas. Já sei que já tem mais de 10 mil ingressos vendidos aí para esse confronto neste domingo no Castelão e a gente preparou uma matéria especial para saber a expectativa do torcedor e também tem a fala aí dos nossos especialistas. Olha só. Nas ruas, eles quase não são vistos, mas nós ainda encontramos 2 torcedores do Sampaio Corrêa conversando. Mas qual seria o papo entre eles? Confiante na virada. Se Deus quiser, o futebol se decide nas 4 linhas. Arlindo Maracanã foi bicampeão pelo Sampaio Corrêa em 1997 e 2012. Ao analisar as possibilidades do tricolor maranhense, ele aposta na torcida para a conquista de mais um título. As pernas pesam, as pernas ficam boas, mas creio eu que o Sampaio tem alguns jogadores já experientes, jogadores que já conseguiram acesso em outras equipes, também jogadores que já passaram por grandes equipes. Então, espero que não chegue nem de pênalti, né? Quem também analisou o cenário da partida foi o comentarista de esportes da TV Guará e ex-jogador Dejaí. Sampaio, além de paciência, ele vai ter que ser bastante agressivo. Paciência que eu digo, porque jogando em casa, diante do seu torcedor, precisando fazer gols, você tem que ter paciência, mas também você não pode ser omisso, principalmente no início da partida. Ouvimos os especialistas aí, mas eu tô com uma especialista aqui também no nosso jornal. Aninha, e como é que esse Sampaio, esse Náutico vem aí para esse domingo? A gente viu a fala do Dejair e do Arlindo Maracanã, 2 craques, ídolos também de Sampaio Corrêa. Por falar em ídolo, tá voltando o ídolo para esse jogo agora de domingo, o zagueirão Paulo Sérgio, que a torcida tem tanto carinho por ele que o Paulo é o único jogador que tem uma bandeira lá na torcida, né? Então a torcida se identifica muito com ele já falou atenção redobrada. Por quê, Bianca? No primeiro confronto, o Náutico marcou em cima das falhas do Sampaio Corrêa. Por isso essa atenção redobrada que o tricolor precisa ter agora, principalmente no contra-ataque. O Náutico vai jogar muito em função do retorno do meia Matheus Carvalho. Então a gente sabe que o Náutico vai vir um pouco na retaguarda. O Sampaio vai ter que buscar o jogo, procurar o jogo, marcar pelo menos aí um golzinho nos primeiros 15 minutos para dar uma tranquilidade. A torcida vai empurrar ainda mais, mas tem que ter muito cuidado no contra-ataque, porque a gente sabe que o Náutico é perigoso. A gente tem o retorno do Paulo Sérgio, que é ídolo da torcida, como eu já falei. É provável também que o Rodrigo Andrade vá para o confronto. No último jogo ele estava no banco de reserva. O Rodrigo Andrade também se identificou muito com a torcida, é um meia atacante excelente, marca muito bem também. Inclusive, em uma das minhas entrevistas com ele, né, eu falei, poxa, Rodrigo, nesse confronto você não vai poder, você está suspenso para o cartão e tal. Ele falou assim, Ana, eu gosto de ir para o ataque, mas eu também gosto de marcar. E às vezes eu não marco muito bem, acabo fazendo muita falta, por isso que eu fico suspenso. Mas olha, a expectativa é grande, eu sei que a torcida vai marcar presença. Inclusive, Bianca, o desconto de ingresso continua para os setores 1, 4 e 6. A diretoria de Sampaio, o marketing de Sampaio, prorrogou a meia entrada até quinta-feira, até ontem, né? Mas os descontos de ingresso ainda continuam nos setores 1, 4 e 6. Bom, a gente já falou que Sampaio precisa fazer 3-0 se quiser levantar a taça e o tetracampeonato nos 90 minutos. 2-0 vai para os pênaltis, mas a gente espera aí que o tricolor já nos 15 primeiros minutos já marque um gol para empolgar a torcida e ir junto e a gente conseguir levantar esse título. O acesso a gente já tem para finalizar essa temporada, só falta aí o título para coroar. Então, boa sorte, Sampaio e Náutico, 4 horas nesse domingão aí no estádio Castelão, é decisão final da Série C. E Ana, a gente mostrou a expectativa de torcedores e ouvimos especialistas, você também é especialista. Obrigada, Bianca. Eu quero dizer que a minha expectativa é que você volte segunda-feira aqui para o Jornal da Guará, trazendo boas notícias para o Maranhão, né? Afinal, Sampaio, a gente tem que torcer para o Maranhão. Com certeza. A nossa bandeira é o futebol maranhense. Boa sorte aos jogadores, à torcida. Peço que compareça ao técnico João Brigatti, a diretoria do Sampaio Corrêa, sempre muito carinhosa aqui com a TV Guará. Obrigada, Bianca. Obrigada, Aninha. Até segunda. Até segunda. Tá bom marcado. fim de semana. E a festa da Jussara completa 50 anos e aqui a nossa homenagem ao fruto que ganhou a preferência entre a maioria dos maranhenses. Na última reportagem da série, o repórter Jairo Martins mostra pra gente as mulheres pioneiras da festa que colocaram o bairro do Maracanã, zona rural de São Luís, como a rota principal de quem procura a boa, a melhor Jussara.
Uma fruta pequena, mas muito saborosa e tão importante para o Maranhão que ganhou uma festa só dela. O fruto tem tanta moral que há um parque em uma das áreas de maior ocorrência dela. E quem chega ao Parque da Jussara, no bairro Maracanã, não sabe o tanto que se ralou para chegar até aqui. A comunidade viu, ao longo do último meio século, uma transformação na região e uma marca se firmar. Nem de longe lembra as primeiras festas, em que as barracas eram bem rudimentares. Fazendo as barracas de palha, todas de palha, e tapada, coberta e tapada de palha. Aí de soque, não tinha cimento, era só barro batido. E assim a gente fazia a nossa festa. Dona Cotinha tem Jussara no fundo de casa. Um detalhe, essa é uma planta que nasce, cresce e vive em área alagada. Só que o quintal de Dona Cotinha já não é mais alagado há muito tempo. Era um brejo. Mesmo estando com o solo mais seco, a Jussara floresce ali. Eu garrei os pés no brejo, mas as pessoas que trabalhavam lá em casa, que sempre eu tive gente trabalhando lá em casa, peguei os pés no brejo e saí plantando. E molhando com uma mangueira, que eu tenho um poço de artesiano de 82 metros. Aí saí plantando no inverno. Quando começou a estiar a chuva, eu comecei a molhar. Aí eu fiz aqueles 2 jussaral que eu digo que eu tenho lá em casa, estão tudo botando. Quem toca a festa é a Associação dos Amigos do Parque da Jussara, que já foi presidida pela Dona Cotinha e hoje está sob o comando da neta dela. Dedicação transmitida de geração em geração. Foi muito sábia em ser fundadora da associação para buscar recursos para a festa da Jussara, para engrandecer a festa e o parque. O assunto Festa da Jussara não terminou por aqui. A presidente da Associação dos Amigos do Parque da Jussara, Maiara Marques, é entrevistada de hoje dos analistas Natanel Júnior e Geraldo Iensen. E eu fico por aqui. Segunda-feira tem mais, às 6h30 da noite. Eu conto com a sua companhia na segunda-feira, tá? Tchau!